hoje, quando Ele vem ao nosso encontro, Ele nos quer como estamos. Ele não faz nenhuma exigência que você precise estar assim ou não. Nós precisamos saciar essa sede de Deus, do nosso amor por Ele. Né? Que a gente não tenha medo de viver isto. Não tenha medo de se encontrar com Deus. E uma das formas de viver isto é aprender a rezar. Como é que eu me encontro com Deus? É rezando. Porque rezar é encontrar. Mas qual que é a melhor oração? A que eu posso fazer nesse momento? Não tem uma oração perfeita. Ela vai ser sempre miserável. Será sempre pequena, será sempre quebrada. Mas Ele é o único que sabe escutar aquelas palavras que eu não soube dizer. Ele é o único que recolhe as coisas que eu não fui capaz de expressar. Ele é o único que, quando a minha voz falha, na hora de me expressar, porque eu vou chorar, Ele é o único que sabe o que eu queria dizer. Ele é o único que me ama e que me entende nesse nível. Essa proposta dessa relação que Deus quer conosco, nós não temos dimensão para entender isso, porque é grande demais. Um Deus que vem até nós, vem até a nossa miséria, assenta e fala, me dá de beber. Deixa eu participar da sua vida, deixa eu entrar porque eu posso fazer a diferença. Deixa eu entrar porque eu posso te curar. Eu posso te tirar desse lugar de mesmice que você está e te fazer levantar voo. Eu quero te mostrar uma outra possibilidade de vida. Sai dessa mágoa, desse rancor que você anda. Sai dessa paralisia que não te deixa entender o que é viver na minha presença. A única coisa que Deus quer que a gente aprenda é estar na presença dEle. Tem uma leitura que eu não vou conseguir me lembrar, mas que fala que a gente peça a Deus que consiga amar a justiça, praticar a justiça, amar a misericórdia e aprender que estamos caminhando, temos que estar presentes e solícitos na presença daquele que está conosco. Deus está conosco. Rezar é abrir a consciência de que eu estou diante daquele que é o meu Criador, é o meu Pai e que me ama. O dia que a gente aprender que rezar eu vou falar com Ele, se você não souber falar nada, não precisa não. Você só está na presença dEle. Pede só a bênção se você puder falar. Se você não souber falar nada e falar, meu Deus me abençoa, meu Deus me ajuda, meu Pai me dá um colo, meu Pai me dá uma solução, meu Pai me mostra o caminho, Ele vai negar o quê? Não vai negar. Não nega nada aos filhos dele. Só precisamos aprender a rezar. Rezar é estar abraçado ao pescoço de Deus. É estar colado nesse Pai que é tudo que nós temos. Entender que Ele é a nossa rocha, que quando vem as tempestades eu sei onde é que eu estou, que Ele é meu companheiro, que Ele é minha companhia, que Ele é a razão da minha vida, que Ele é a minha força, Ele é meu alento, Ele é meu sustento. Entender isto. E saber que eu posso ficar diante dEle e falar, Senhor, eu estou aqui à sua espera. À espera daquilo que o Senhor é. Que é o meu Deus. De uma dimensão que eu não sou capaz de entender, mas que o Senhor quer me dar, na proporção que eu dou conta de entender. Deus é tão doce, que Ele não nos dá nada mais do que a gente dá conta de entender. Eu fico pensando quando eu comecei o grupo de oração, em 83. Só tinha eu que fazer faculdade, 3º ano de medicina. E todo mundo que estava lá comigo era meninas de 17, 18 anos, no pensionato lá das freiras. E que a gente reunia para rezar às 11 horas da noite, que era quando todo mundo terminava de estudar, que o pensionato fechava, tinha um telefone para 200 mulheres que desligavam. Hoje parece absurdo imaginar isso, né? Mas os homens todos que queriam falar com a gente conseguiam, era uma coisa louca, né? Mas quando a gente reunia para rezar o terço, e aquelas meninas, a gente acabava de rezar o terço, todo mundo fazendo vestibular, uma pressão louca, né? Que elas tinham que passar. E vir, há uns anos atrás, vir estudar em Belo Horizonte, vindo do interior, não era fácil, não era fácil. E tinha que passar onde? Na Federal. E a pressão era muito grande. E eu fico falando com vocês que Deus sabe nos dar aquilo que a gente é capaz. Eu não sabia nada da palavra de Deus, não sabia nem onde começava e onde terminava, nada. Estava começando a estudar. E aí eu falava com Jesus, o que eu vou falar com essas meninas, tudo me olhando. Essas caras de mendigo que a gente fica, né? Não é só a gente que é mendigo de Deus, Deus também é mendigo de nós. E a única coisa que Deus me deixava ensinar para as meninas era Isaías 43. Se tiver de passar pelo fogo, vocês não queimam. Olha, fácil entender, todo mundo entendia. Se tiver de passar pela água, vocês não afogam. Eu estou com você, não tenha medo. Era a única coisa que a gente discutia. Era a única coisa que eu sabia explicar.
Olha que encanto, não é que doçura? Olha a paciência de Deus. Era a única coisa que eu sabia, que eu entendia, eu lia e sabia explicar para elas. Era a única coisa que acalmava o coração delas, estava tudo certo. Todo dia eu lia a mesma coisa. Olha a doçura de Deus. Você acha que eu dava conta de discutir essas coisas bacanas? Eu não. Dava não, mas ele tinha paciência, eu lia só Isaías. Era o que eu falava, eu estou com vocês, não tenha medo. Estou com vocês, não tenha medo. Então nós repetimos para as outras, ele está conosco, não tenha medo. Nesse ano, foi o primeiro ano desse grupo grande, que eu comecei com 3, terminamos com mais de 100. Mulheres que rezavam todas as noites. E faziam missa diária e comunhão e rezavam um rosário, fazíamos jejum a pão e água na sexta-feira, era um grupo forte. E que só eu não ia fazer vestibular, mas a turma toda ia fazer vestibular. E na véspera do vestibular, na hora que a gente estava lá, as meninas estavam chorando muito, estavam muito angustiadas com a prova no dia seguinte. E muito angustiadas porque havia uma pressão dos pais, claro, né? Que tinham que passar. Então, nessa noite, eu conheci muito pouco de Deus ainda, né? E eu falei com Jesus, quando foi rezar, ô Senhor, tem misericórdia dessas meninas estudaram, o Senhor é testemunha ocular, a turma estudou, só pararam para vir rezar. Então, que o Senhor dê calma a essas meninas, dê a elas a confiança, dê a elas o dom da alegria, porque elas precisam parar de chorar. Elas têm que raciocinar na hora de uma prova. E elas estudaram. Ajuda essas meninas a passar. Eu desconhecia muito pouco dele. E nessa noite, na verdade, lá dentro do quarto, Deus nos presenteou com o dom da alegria. E essas meninas começaram a dançar e cantar, que parecia que estavam todas bêbadas. Uma coisa impressionante. Lembrava Pentecostes, aquele povo pensava, essa turma bebeu, só se fosse água, né? Personagem de freira, uma coisa louca. E aí, essas meninas foram tomadas de uma alegria absurda. Custei acalmar essas meninas até 1h da manhã para ir dormir, porque achei o vestibular no dia seguinte. Muito bem, essa turma fez vestibular. Todas foram aprovadas. Mas todas foram aprovadas. E aí saiu um boato no pensionato. Ninguém rezava durante o ano. Na época do vestibular, era reza com a filó que vocês passam no vestibular. Então, isso foi uma luta para quebrar, né? Porque a questão não era rezar comigo e passar no vestibular, mas era o que Deus é fiel e nos acompanha. Como é que Ele nos escuta? Como é que realmente Ele assenta do lado da nossa vida com um único propósito, nos dar uma vida melhor.